você consegue tirar tranquilamente R$1.000 por mês líquido. Se você fizer isso por 6 meses, R$6.000. Quando você junta 5 mil, tua vida já muda, porque a tua cabeça já muda. Primeira e principal coisa que eu vou falar é, estude sobre educação financeira. Porque como a gente falou aqui, Carla, a gente não é ensinado sobre isso. Então, na nossa cabeça, matemática se estuda. Educação artística se estuda, química se estuda, mas como na escola não tem educação financeira, a gente acha que isso não é um objeto de estudo, uma matéria, uma disciplina. E é. Esses dias eu tava indo com a minha esposa para um evento que a gente teve no interior, aí eu reparei que no carro, eu tava dirigindo, ela do lado, ela começou a falar, nossa, você viu aquela minha amiga fulana? Olha o que ela fez isso, parcelou no cartão e ainda fez isso e isso. Eu falei, caramba, que loucura, meu, nossa, mas... Aí eu falei, não, pior foi o outro, que fez isso, e ainda fez 2 negócios, e fez mais um negócio financeiro. Aí eu comecei a pensar comigo mesmo, eu refleti com a minha esposa. Falei, amor, você já reparou que há 3 anos atrás, a gente não veria esses erros? A gente não teria conhecimento pra falar, nossa, que besteira que ela fez, nossa, que besteira que eu fiz, nossa, como eu fui ignorante por tanto tempo cometendo esse erro. Quando a gente traz o conteúdo de educação financeira, de mentalidade e tal, a gente começa a perceber os erros que a gente comete e até os erros dos outros, porque a gente tá entendendo mais sobre o assunto. Então, estude sobre educação financeira, tenha rendas extra, isso é obrigatório no Brasil, não adianta. Ah, Duda, eu ganho um salário mínimo, como é que eu vou mudar de vida? Saindo desse emprego e procurando um melhor. Ou melhor, procurando um melhor e quando você conseguir, você sai desse emprego, né? Não dá pra meter o louco e sair assim, né? Estudar, ter outras fontes de renda. O que eu considero como ser pobre, tá? Tu tá falando de pobre, o que é pobre? Isso, é tudo muito relativo. Dependendo do lugar do Brasil, se você ganha 3 mil, você é rei. Se você mora em outro lugar, você tá numa situação difícil. O que é pobre pra mim? 3 coisas. Uma pessoa toda endividada, uma pessoa que não tem nenhum dinheiro investido e uma pessoa que trabalha o mês inteiro só pra pagar boleto. Se a pessoa ganha 10 mil e tá nesses 3 cenários, pra mim é pobre. Se a pessoa ganha 8, 5, 3, 12, mas tá toda endividada, não tem dinheiro nenhum no banco e trabalha o mês inteiro só pra pagar boleto, ela é pobre. Eu conheço um monte de gente que era pobre e hoje tá rica fazendo o que é certo. Porque tem gente que enriquece, né, fazendo coisa ilícita. A primeira coisa que eu falo é, olhe pra quem conseguiu e veja o que ela fez. Vai ser fácil? Não. Mas é possível? É. Hoje eu tenho uma vida financeira que eu nunca imaginei que eu teria. Mas antes de ter o meu canal, eu já tinha uma vida muito boa. Por quê? Porque eu tinha renda extra, eu já sabia usar o meu dinheiro com inteligência. Eu, por exemplo, eu tinha minha casa própria, eu tinha um carro quitado e eu viajava todo ano com a minha esposa, às vezes pro exterior. Meu salário CLT era 3 mil. A gente não tem educação financeira na vida. Não aprende na escola. Não. Né? Aí a pessoa acha que vai aprender com a vida. Não aprende com a vida, porque senão todo idoso seria rico. O que é educação financeira? 3 coisas. Saber ganhar dinheiro. Você tem que saber ganhar dinheiro. Ah, Duda, eu trabalho aqui e ganho um salário mínimo, é isso? Não. Não, porque tem uma renda extra. Com o salário mínimo, meu amigo, você é um milagreiro se você consegue sobreviver. Sim. Você tem que ou estudar para procurar outro emprego, ou você tem que fazer rendas extras. Fazer modelo de aplicativo, vender doce no trabalho, renda extra pela internet, trabalhar em buffet, qualquer coisa. Tá. Antes de ter meu canal, eu tinha o meu trabalho CLT e eu tinha 6 outras fontes de renda. Como que você conseguia viajar, Duda, pra África do Sul, sendo que você tinha um salário merreca desse? Rendas extra. Eu pegava o meu salário para pagar o meu custo de vida e a minha renda extra eu usava para investir, para curtir. Então, inteligência para saber ganhar. E aí a pessoa chega e fala, né? Eu recebo muito hater, né? Que fala, Duda, mas a vida não é assim, né? Você quer o quê? Né? Não vai chegar alguém, tá aqui R$1.000 pra você por meio de graça. Não, vai ter que trabalhar mais. Então, primeiro tripé da educação financeira, saber ganhar dinheiro. Segundo, saber usar o seu dinheiro com inteligência. E tem muita gente que ainda tá na pobreza porque não sabe usar o dinheiro com inteligência. É possível sair da pobreza, mas não vai ser fácil. Por quê? Porque você vai ter que fazer sacrifícios por um período de tempo. Hoje, a média de dívida dos brasileiros fica entre 3 e 4 mil. Tá. 3 e 4 mil, tá. Se você for num feirão de negociação, se você conseguir renegociar ali, você consegue pagar isso aí à vista com uns 2 mil. Tô falando na média. Tem gente que deve muito mais, tem gente que deve muito menos. 2 mil. Cara, aqui em São Paulo, que é onde a gente tá, se você fizer além do seu trabalho, você ficar das 18 às 23 fazendo motorista de aplicativo, você consegue tirar tranquilamente R$1.000 por mês líquido. E isso é fato, e eu tenho um monte de depoimentos no meu canal que comprova isso. Se você fizer isso por 6 meses, R$6.000. Você quita suas dívidas, monta uma reserva de emergência de 3 mil e ainda sobra mais 1.000 pra você começar a investir. Em 6 meses, você deixou de ser um endividado, começou a ter dinheiro no banco e não vai mais ter que trabalhar só pra pagar boleto e dívida. Por quê? Porque você quitou suas dívidas. Percebe que, não tô falando, você tem que trabalhar que nem a Jamanta por 12 anos. Não, tem gente que em 6 meses muda o cenário totalmente.
trabalhando e fazendo renda extra. Às vezes a pessoa fica sonhando com 1 milhão. Ah, eu quero ter 1 milhão. Como é que eu faço pra 1 milhão? Esquece milhão. Esquece 1 milhão e foca em juntar 5 mil reais. Quando você junta 5 mil, tua vida já muda, porque a tua cabeça já muda. Uma coisa é você não ter nada. Ah, não tem nada mesmo? Vou comprar outro tênis. Vou comprar outra mochila. Vou comprar não sei o que lá. Quando você tem 5 mil, primeiro, você vai descobrir um prazer e uma satisfação que talvez você nunca teve na vida, que é ter dinheiro. A gente nunca tem, tá sempre no negativo, tá sempre zerado. Verdade. Então, você começa a valorizar mais aquele dinheiro, você começa a não querer gastar com besteira, porque você sabe o esforço que você teve pra juntar. E quando você começa a ter dinheiro, não é só sobre ter dinheiro. É sobre você ter saúde mental, você ter equilíbrio, você tá em paz, sabe? Então, é sobre isso. E a terceira coisa da educação financeira, saber ganhar, saber usar e saber multiplicar. Que é a questão dos investimentos, você investir para conseguir multiplicar esse dinheiro mais rápido. Então, é totalmente possível. É muito importante a gente investir, a gente multiplicar o nosso dinheiro para que a gente tenha um patrimônio, a gente conquistar patrimônios como casa, como equipamento, porque a gente tem duas coisas. A gente tem os produtos, né, os bens não duráveis e os bens duráveis. Qual que é um erro comum das pessoas, não só pobre, mas como eu falo sempre pra pobre, né, dos pobres? Gastar tudo com bem não durável. É balada, sim, é comida, é sushi, é Heineken, é isso e aquilo. E ele nunca foca em conquistar bens duráveis, como uma casa própria, um carro, uma bicicleta, uma câmera, um notebook. Quando a gente começa a montar o nosso patrimônio, a gente tem que proteger esse patrimônio. E aí a gente tem uma palavra, que é uma palavrona, na verdade, né? Chamada vulnerabilidade. Vulnerabilidade é quando você tá correndo o risco de perder, de uma hora para outra, tudo aquilo que você demorou anos para juntar. Sim. Organização financeira. A gente tem que saber quanto a gente ganha, quanto a gente gasta e quanto sobra, se sobra. Hoje, 70% dos brasileiros gastam tudo ou mais do que ganham. Aí não tem como. Então a gente tem uma planilha financeira onde vai ter todas as nossas entradas, e é coisa simples, pode ser um Excel, pode ser num caderninho, uma anotação, né? Quanto eu ganho, quanto o meu cônjuge ganha, se eu tenho alguma renda extra. Aí do outro lado, financiamento, condomínio, carro, seguro de vida, seguro residencial. Você vai colocar isso porque é coisa de proteção. Em 2018, eu financei o meu apartamento, que é o apartamento que eu moro até hoje. Era a realização de um sonho e vamos falar sobre isso. Só que eu financei, como todo brasileiro, 30 anos. E tem uma característica que eu tenho, que eu vivo tentando incutir, né, na cabeça dos meus seguidores, que é assim: eu odeio ter dívida. O financiamento foi a minha primeira dívida. Eu não era uma pessoa rica, eu era um assalariado, levava marmita, ia de trem pro trabalho. Só que eu sempre tive muito forte isso em mim, que eu não gosto de dever nada pra ninguém. Só que quando eu financiei, eu vi lá 3 décadas, caramba, é tempo, hein? Aí eu comecei a pesquisar formas de quitar mais rápido esse financiamento, e foi aí, que eu não lembro como, né, foi em 2019, na verdade, né, que eu aprendi sobre amortização. Que é essa forma que a gente tem de quitar mais rápido um financiamento, principalmente imobiliário, vale pra outras coisas também. Mas a ideia da amortização é, ao mesmo tempo que eu tô pagando a minha parcela mensal, eu dou um valor a mais todo mês, que pode ser um valor bem menor do que a minha parcela mensal, e assim eu começo a quitar mais rápido as parcelas que ainda estão por vir. Tem algumas formas de amortização, você diminuir o prazo, você diminuir o valor da parcela. O que eu queria era me ver livre daquele financiamento logo, que foi uma conquista. Eu acho que é uma coisa necessária. Ele fala, não, financiar é ruim, tá? E como é que o pobre vai comprar uma casa de 300 mil à vista? É algo necessário, só que eu quis quitar mais rápido. Às vezes eu dava R$200 a mais e ele me dava um mês, sendo que a minha parcela era 1.200. O problema é, até falando de amortização já, né? As pessoas acham que é tipo assim, quando eu pago a minha parcela, eu diminuo um mês. Pra eu diminuir mais um mês, eu tenho que, com a amortização, dar o mesmo valor da minha parcela. E não é assim. Porque aqui não incide juros, ou incide 1000 vezes menos juros do que na parcela. Quando a gente tem um financiamento, a gente vai pagar a parcela, só que uma boa parte daquele valor é por causa de juros, de taxa, um monte de coisa, né? E quando a gente amortiza, o valor vai quase que integralmente para diminuir o nosso saldo devedor. Então, no meu caso, quando eu pagava 1.200 a parcela, eu diminuía um mês. Quando eu dava mais 200, eu eliminava mais um mês. Com 200, 6 vezes menos que o valor da parcela. Tinha vez que eu conseguia R$1.000, eu eliminava 5 meses de uma vez. E aí eu falei, caramba, não é que funciona esse negócio? Ó, no total, eu quitei em 1 ano e 8 meses. Mas foi assim, Carla, totalmente focado. Pra você ter uma noção, eu vendi meu carro. Eu vendi meu carro, fiquei andando de trem, porque eu peguei o dinheiro do carro, eu vendi câmera que eu tinha, eu vendi violão que eu tinha, eu
sabe, 100% focado em a minha prioridade é quitar esse apartamento. E é questão de foco. Tudo é questão de foco e prioridade. Sair da pobreza é uma questão de foco e prioridade. Aí deu super certo. Então hoje eu tenho o maior canal de educação financeira voltado para pobres do mundo. E lá eu falo sobre educação financeira, sobre investimento, sobre casa própria, que é um pilar no meu discurso. Tenha sua casa. Eu sou 100% a favor de você comprar sua casa própria. E é engraçado, Carla, que o meu canal começou numa época em que a maioria dos influenciadores estavam com esse papo de viver de aluguel. E eu cheguei batendo de frente. E eu recebi muita crítica, tipo assim, quem é esse cara, velho? O cara é músico, vem querer falar que tem que comprar casa, não sei o que lá. Só que se você for analisar os maiores livros de educação financeira, todos incentivam você a ter sua própria casa. Segredos da Mente Milionária, ele fala, pessoas de mentalidade pobre colecionam boletos e contas para pagar. Pessoas de mentalidade rica colecionam imóveis e propriedades. Se você for ler O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu acho que é o meu livro preferido de educação financeira, é incrível esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. É muito bom. E lá ele fala, tenha sua própria casa. Garanta um lugar teu. E eu falo muito sobre casa própria, porque hoje em dia a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida. E aí eu mostro com números, né? Como você comprar a sua casa, comprar o seu apartamento, a parcela do financiamento vai ser mais barata do que o aluguel daquele mesmo lugar. Tem muitos fatores, como a questão da paz de espírito, a questão de você ter um lugar para morar com a tua família, a questão de que é mais barato, a questão de que se você é do tipo que muda de lugar o tempo todo, você pode comprar uma casa, alugar ela e com a grana do aluguel você morar onde você quiser, só que você tem uma casa. Então é muito, muito importante isso. Eu falo muito no meu canal que a maioria das pessoas ainda vive de aluguel por falta de informação, não por falta de dinheiro. Tem muita gente no nosso país que não sabe o que é Minha Casa Minha Vida até hoje. Pra quem tá assistindo aí e não sabe, Minha Casa Minha Vida é um programa do governo para famílias que têm uma renda familiar de até 8 mil, nem é tão pouco. Tem muita família que ganha muito menos que isso. Até 8 mil, você entra no Minha Casa Minha Vida. E lá nesse programa, você vai ter um subsídio, que é uma ajuda do governo de até 55 mil no valor da tua casa para te ajudar. Eu acho muito bom esse programa. Você vai ter juros quase 3 vezes menores. Tem juros a partir de 4% ao ano. Hoje em dia, quer ver uma coisa que muita gente pensa? Como é que eu vou comprar minha casa se eu tenho que dar 60 mil de entrada? Não! Hoje faz anos que você não precisa mais dar essa entrada absurda. A maioria das construtoras parcela o valor da entrada. Eu recebo depoimento o tempo todo de gente que tá comprando o imóvel dando R$500 de entrada. E aí você consegue parcelar. A maioria das construtoras aqui de São Paulo, do Brasil todo, estão fazendo isso, né? Então, tem isso. Você pode parcelar, você pode usar o teu FGTS. E aí, como os juros do programa são muito mais baixos, você vai ter uma parcela que vai ser mensal, que a cada ano, a cada mês, na verdade, né? Ela pode ir diminuindo. Enquanto o valor do aluguel a cada ano aumenta. Sobe. E aumenta muito. Teve ano aqui que foi 20% a média de reajuste de aluguel no Brasil. Então é muito caro. Então eu volto a dizer, né? Cara, é questão de ter foco e prioridade. Você quer a sua casa? Então foca nisso. Lembrar que se a tua prioridade é sair da pobreza, foque em gastar com aquilo que você precisa, não que você deseja. Escolhas fáceis hoje vão resultar em um futuro difícil. Você aceitar as escolhas difíceis hoje vão resultar em um futuro muito mais fácil, muito melhor. Hoje em dia, os meios de aprendizagem são muitos. A vontade de aprender que é pouca. Exatamente. Então a gente tem conteúdo à disposição, né? Tem podcast, é livro de graça, é programa, é esse bate-papo nosso aqui. Só que eu pergunto pra você de casa, você tá priorizando mudar de vida e sair da pobreza? Ou você prefere assistir bobeira, ou ficar zapeando por horas, vendo a vida dos outros o tempo todo? Tudo bem, você pode fazer isso. Só que você não pode falar que você não tem tempo para estudar sobre educação financeira se você não tá priorizando isso na sua vida. Com certeza. Priorize, porque quando você aprende sobre educação financeira, você não vai mudar uma semana, um mês ou um ano de vida. Você vai mudar até o fim da tua vida. Você pode garantir um futuro daqui para frente, e não é nem tipo, daqui a 50 anos. Daqui a 6 meses, 1 ano, tua vida já pode estar totalmente outra. Só que você vai ter que abrir mão de muita coisa por esse período, viver com minimalismo, gastando menos, trabalhando mais, mas eu te garanto que vai valer a pena.